Bom dia, pessoas lúcidas. Ontem saiu no FB a seguinte mensagem: fotos de Bolsonaro na maçonaria é montagem, segundo o verificador independente. Ou seja, essa mensagem que saiu no FB diz o seguinte: o verificador independente constatou que as fotos de Bolsonaro na maçonaria são montagens. Por conta disso, vamos aos fatos. O vice do Bolsonaro, Hamilton Mourão, segundo Otávio Guedes da Globo News, ocupa um alto posto na hierarquia de uma loja maçônica. E sem contar que o próprio Bolsonaro já admitiu que já foi em loja maçônica. Ele próprio já admitiu. Então eu não entendo porque o verificador independente disse que as fotos de Bolsonaro na maçonaria é montagem. Não dá para entender. Veja bem, minha gente, eu não tenho nada contra a maçonaria, nada contra a maçom, não tenho nada contra. O problema é a hipocrisia dessa gente. Eles sempre disseram que cristão não pode ser maçom, porque maçonaria é coisa do capeta, coisa do demônio. Cristão não pode. Aí vem aquele pastor de extrema direita, o Silas Malafaia, explicar essa situação. Ou seja, ele vem explicar o inexplicável. E na explicação dele, só faltou dizer que, bom, cristão não pode ser maçom, Bolsonaro, mas o Bolsonaro pode. O cristão não pode ser maçom, mas o Bolsonaro pode. Que afinal, ele é o Bolsonaro, ele é o mito, ele é o ungido de Deus, o defensor da família e defensor dos valores cristãos. Então ele pode. Veja bem, eu volto a repetir, eu não tenho nada contra a maçonaria, nada contra a maçom, nada disso. Mas eles sempre disseram, eu sempre ouvi dizer que é cristão, principalmente evangélico, cristão não pode ser maçom, porque a maçonaria é coisa do capeta. Eles têm aquele bode lá, não sei lá, é coisa do capeta. Entendeu? Essa hipocrisia que noja a gente, né? Mas o Bolsonaro pode. Bolsonaro pode, porque maçonaria é coisa do capeta, mas ele é ungido de Deus, ele é defensor da família e dos valores cristãos, então ele pode. O Bolsonaro pode tudo. Então o pastor de extrema direita veio a público, veio tentar, veio explicar o inexplicável. Não, maçonaria não é coisa de cristão, mas o Bolsonaro, só faltou dizer, o Bolsonaro pode. Porque afinal ele é o mito, ele é o ungido de Deus, o defensor da família e dos valores cristãos. É muita hipocrisia dessa gente. E outra coisa, eles falam que o Lula vai fechar a igreja, que o Lula é a favor do aborto. Inclusive ontem o Lula declarou de novo que é contra o aborto. Várias vezes ele é contra o aborto. Só que ele fala assim, eu sou contra o aborto, mas vou governar para quem é a favor. Eles falam que o Lula vai fechar a igreja. Isso é uma mentira deslavada. O Lula governou esse país por 8 anos, não fechou uma igreja. Aliás, o primeiro passaporte diplomático do Edir Macedo, quem concedeu foi o Lula. E foi renovado no governo Dilma. Repetindo, o primeiro passaporte do Edir Macedo foi concedido pelo Lula. E ele foi renovado no governo Dilma. Então falar que o PT e que o Lula, eles vão fechar a igreja. Lula governou 8 anos, Dilma governou 6, nunca fecharam a igreja. Ao contrário, eles
Eles sempre enfatizaram a liberdade de credo, a liberdade religiosa no país. Quer ganhar a eleição? Ganha de uma forma limpa, não desse jeito. Espalhando mentira, fake news. Eu volto a repetir, o primeiro passaporte diplomático do Edir Macedo, quem concedeu foi o Lula. E renovado no governo Dilma. É isso. Agora, o verificador independente vem dizer que as fotos do Bolsonaro na maçonaria é montagem. A gente gosta de ser enganado, né, minha gente? Fazer o quê? É isso. Volto a frisar, não tem nada contra a maçonaria, nada contra a maçom. O Bolsonaro pode frequentar o que ele quiser, ele é livre. Aliás, ele cata tudo que é templo por aí, né? Seja religioso ou não, né? Não tem nada contra. Mas o que noja a gente é a hipocrisia dessa gente. Essa gente, eles vê demônio em todo mundo, mas não vê neles. Eles apontam o dedo para todo mundo, mas é o chamado cristão fariseu. Aquela gente que era combatida pessoalmente pelo Senhor Jesus lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Os chamados fariseus hipócritas. É isso. Lula nunca pregou casamento gay, Lula nunca pregou a favor do aborto. É um absurdo. Ele acabou de frisar, acho que foi ontem, numa live aí, que eu sou contra o aborto, mas eu vou governar para quem é a favor. E além do mais, o executivo não cria leis. Quem cria leis é o legislativo. Então, o Lula, mesmo que ele fosse a favor do aborto, ele não ia criar lei a favor do aborto, porque chefe do executivo não cria leis. Quem cria leis é o legislativo. É um absurdo. Tá aí, pessoal.